Mateus capítulo 22. Aí Jesus contou outra comparação para eles, dizendo: o reino dos céus é que nem um rei que preparou uma festona, fez um banquete para o casamento do filho dele. Aí quando estava tudo pronto, chamou os empregados e disse: vão lá dizer para os convidados que já pode vir, que o banquete está pronto, está só esperando. E assim foi. Mas quem disse que os convidados quiseram vir? Aí o rei mandou de novo outros servos chamar eles, dizendo: rapaz, eu matei uns garrotes gordos, uns boi, tá tudo pronto aqui, venha-se embora pro banquete de casamento, homem. Só que um deles, quando viu isso, foi-se embora pro roçado. Já outro foi se ocupar em cuidar dos negócios. Eles nem ligaram, entrou num ouvido e saiu no outro. Teve outros dos convidados que foi pior, pegaram os empregados, deram uma pisa e mataram. Rapaz, quando o rei ficou sabendo dessas coisas, ficou muito irado. Mandou o exército dele acabar com aqueles assassinos e tocar fogo na cidade. Queimou tudo. Aí ele foi, chamou uns servos e disse: o banquete de casamento está pronto, mas o povo que eu tinha convidado não era merecedor desse banquete aqui não. Agora vão por aí pelas feiras, pelas praças, chamando quem vocês viram pela frente. Quem aparecer, vocês convidem. Dito e feito. Quem aparecia na frente era convidado. O salão da festa de casamento ficou topado de gente de toda qualidade, tanto boa como ruim. Aí quando o rei entrou para olhar os convidados da festa, avistou um homem que não estava com a roupa da festa. Chegou assim perto dele e disse: meu amigo, você está sem a roupa da festa, não está arrumado para o banquete de casamento, por quê? Quero saber como é que você passou na porta desse jeito. O homem calado estava, calado ficou. Pois o rei chamou os servos e disse: ei, olha, amarra esse cabo aqui pelos pés e pelas mãos e joga lá fora na escuridão das trevas, onde tem choro e ranger de dente. Aí Jesus completou dizendo: porque eu digo para vocês, o convite é para muita gente, só que os escolhidos são bem pouquinhos. Aí tinha um grupo de fariseus querendo armar alguma coisa para pegar Jesus na própria palavra, para ter como prender ele, sabe? Aí foram e mandaram os discípulos deles junto com outros do partido de Herodes. Aí eles chegaram para Jesus e perguntaram: opa, mestre, a gente sabe que o senhor é um homem muito honesto, que ensina o caminho de Deus de conforme a verdade. O senhor não tem preferido não, porque tu não olha a aparência. Pois bem, responda para nós. Na sua opinião, é certo ou é errado pagar o imposto ao imperador César? Jesus, já sabendo das intenções deles, disse: a falsidade de vocês chega e escorre no chão. Estão querendo me incriminar, né? Pronto, amostra aí uma moeda dessa, de pagar o imposto. Aí eles mostraram assim uma moeda de prata. Aí Jesus perguntou: de quem é a cara que está nessa moeda aí? Aí eles: e não é do imperador César? Pois pronto, dê a César o que é de César, agora também dê a Deus o que é de Deus. Falava mais o que, homem, depois disso? Eles ficaram foi bestinha com a resposta. Só baixaram a cabeça e foram-se embora. Aí naquele mesmo dia, um grupo de saduceus, que era um grupo lá, uma lei que não acreditava na ressurreição dos mortos, eles se aproximaram de Jesus para fazer uma pergunta também. Disseram: mestre, Moisés escreveu nas leis que se um homem morrer sem ter deixado filho, o irmão do finado tem por obrigação se casar com a viúva para deixar a família. Tá desse jeito lá. Pois bem, teve um conhecido nosso que tinha 6 irmãos. Com ele fazia 7 filhos. Aí aconteceu dele morrer sem ter deixado menino. Nisso, o segundo irmão foi e se casou com a viúva do finado para deixar a família com o nome dele, né? Mas esse segundo irmão morreu e também não conseguiu deixar filho. Aí assim foi com o terceiro, com o quarto, com o quinto, até que morreu os irmãos tudinho. E no final de tudo, a mulher morreu também. Aí tira uma dúvida aqui para nós. Quando tiver a ressurreição dos mortos, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Porque ela se casou com os 7, né? Nisso Jesus respondeu: vocês estão muito enganados. Vocês nem conhecem a palavra de Deus, nem muito menos o poder dele.
Porque quando o morto ressuscitar, eles não vão mais ter a necessidade de se casar não, rapaz. Porque eles vão ser igual os anjos do céu. E essa questão aí da ressurreição, que vocês nem acreditam, Deus já deixou registrado na lei. Vocês nunca leram não? Que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eles não estão mortos? Estão nada, estão vivos. Porque Deus não é Deus dos mortos não. Ele é Deus dos vivos. E nisso o povo só ouvindo, tudo admirado com os ensinamentos de Jesus. Aí lá se vinham os fariseus. Quando eles viram que Jesus deixou os saduceus sem ter o que dizer, se reuniram e foram onde ele estava. Aí um dos fariseus lá, que era o doutor dos doutores da lei mesmo, fez uma pergunta a Jesus, provando ele, né? Disse: Mestre, qual é o mandamento maior e mais importante da lei? Aí Jesus disse: Ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento que tem. E o segundo maior se parece com o primeiro. Diz assim: ame seu próximo do jeito que você ama a você mesmo. E é nessas duas grandes ordenanças que a lei e os profetas se baseiam e se sustentam. Aí Jesus foi e fez uma pergunta para os fariseus, que estava tudo reunido lá. Disse: e o que é que vocês dizem do Cristo? Ele é filho de quem? Aí eles responderam: ele é filho de Davi. Chega a responder com gosto assim, cheio de certeza. Aí Jesus disse: oxê, então como é que Davi é pai do Cristo, se o próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, chama o Cristo de Senhor dele? Ele disse: o Senhor Deus do universo disse ao meu Senhor assim: se assente à minha direita, até que eu bote, enfim, seus inimigos debaixo dos seus pés, feito um banquinho. Tá vendo aí? Davi tá chamando ele de Senhor. Aí como é que pode Davi ser o pai dele? Me responda como é que pode isso. Aí pronto. Ninguém respondeu, foi mais nada a Jesus. Uma palavra não disseram mais. Ficaram bem caladinhos. Daquele dia em diante, ninguém mais se atreveu a fazer pergunta nenhuma a Jesus.